Com uma legislação baseada na irrigação sustentável e no uso dos recursos hídricos disponíveis, todo mundo sai ganhando, inclusive o pequeno produtor de hortaliças, que hoje pode garantir produtos sempre fresquinhos na mesa do consumidor. No meio de tantas cores, o verde atrai muita gente para cá, mas a aparência não é tudo. Tem consumidores que preferem os alimentos orgânicos, que não tiveram contato com produtos químicos, e os que preferem os hidropônicos, cultivados sem a presença do solo, na água, com uso de nutrientes. Mas antes de colocar no carrinho, o consumidor sabe dessa diferença entre os dois? Bom, o hidropônico é aquele criado em cultura por meio de água, em vez de terra. Já o orgânico é aquele criado com técnicas naturais, sem envolver agrotóxicos ou produtos químicos. Eu acho que o hidropônico ele é cultivado dentro da água e o orgânico é cultivado sem agrotóxicos. É por isso então que a hortaliça hidropônica chega a ser até 30% mais cara que a tradicional e a orgânica? O consumidor paga um pouco mais caro pelo produto, né? Mas o consumidor vai ter a certeza de poder estar aproveitando quase 100% da hortaliça que está comprando. Porque o convencional geralmente tem umas folhas estragadas, né? Que aí paga menos, mais barato, mas só que a perda é maior na hora da limpeza, né? Claro que o produtor agrícola Luiz Yoshida vai defender, né? Porque a hortaliça hidropônica vendida na prateleira deste supermercado no centro de Brasília vem da terra dele. Aliás, da terra não, do sistema hidropônico implantado na chácara dele em Braslândia, cidade a 50 quilômetros de Brasília. Yoshida nunca plantou um pé de alface no solo. Chegou por essas bandas em 1998, já com a certeza de que o cultivo pelo sistema hidropônico era bem mais vantajoso. O senhor chegou a fazer uma pesquisa na época, claro, para montar esse sistema. O senhor fez todo esse estudo e percebeu toda essa diferença? Eu achei interessante esse sistema porque te permite um maior controle, né? Você consegue ter uma certeza maior da colheita, né? Do que você investiu, você tem o retorno, né? Mas para ter o controle do que se planta na água, é preciso uma produção rigorosa de quem entende bem de hidroponia. Nós aqui trabalhamos com produto rastreado, onde não podemos ter nenhum resíduo de agrotóxico na planta. E com esse controle estando nas suas mãos, você tem uma planta de melhor qualidade e sabor. Há 6 meses, o engenheiro agrônomo Rafael ajuda Yoshida na produção hidropônica, que começa quando as sementes são plantadas em bandejas com substrato de coco. Depois de 2 dias em germinação, começam a brotar. Assim que alcançam 8 centímetros de altura, as hortaliças são colocadas nesses tubos para crescimento. Todo o processo é feito em bancadas instaladas acima de 1 metro do chão. Não há nenhum contato com o solo. E as hortaliças crescem porque na água que passa pelos tubos tem nutrientes. Essa água passa pelas raízes, é isso? Isso, perfeito. Ela fica submersa aqui pela lâmina, certo? E nesses nutrientes são essenciais para o crescimento da planta, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, mais os micros, todos os micros, né? Qual é a vantagem de cultivar por esse sistema e não no solo? Você tem uma planta com menos riscos de doenças e também, por estar a essa altura, você também diminui a infestação de algumas pragas. Na hidroponia, o tempo de cultivo é menor e a perda em uma produção é pequena. Uma das vantagens de se produzir no sistema é a economia de água. Na terra, um pé de alface consome cerca de 25 litros d'água num ciclo de 35 dias. Na hidroponia, o pé de alface consome cerca de 4 litros. Só por você estar circulando e a água passando na raiz da planta, você não precisa irrigar toda a área. No sistema convencional, por aspersão ou por gotejamento, você tem que irrigar uma área maior. E nesse caso, a água fica circulando durante todo o ciclo da cultura. Isso é uma economia. É uma economia de água comparado com outros sistemas. Ao identificar na hidroponia um sistema mais sustentável de irrigação, o técnico agrícola abandonou o cultivo de alface e agrião na terra em Braslândia. Há 2 anos, investiu num ambiente mais protegido, com uma produção mais econômica. Foi caro montar esse sistema? Uma das desvantagens da hidroponia é o custo elevado, né? O inicial elevado. Então você tem que ter um gerador para começar, né? Porque se faltar energia você vai ter problemas.
E o sistema em si, as estufas, as bancadas, os perfis, é um sistema muito caro. Já barateou bastante, né? Hoje você já tem empresas que fornecem material pronto, antigamente você tinha que fazer, mas já barateou bastante. Mas mesmo com custo elevado, você ainda consegue ter uma rentabilidade boa no sistema. Na época da chuva forte, a água encharcava o solo e prejudicava a plantação na terra. O granizo acabava com as folhas e na seca, o gasto com a água para irrigação era bem maior. Agora, com a instalação das caixas d'água e das bombas que levam os nutrientes misturados na água até as bancadas, o gasto com a irrigação reduziu mais da metade. Hélio também percebeu a necessidade de aderir a um sistema sustentável de irrigação com a mudança do clima na região. O sol e a estiagem estão afetando diretamente a barragem do Descoberto, que abastece as lavouras de Hélio e Yoshida. O reservatório, que também é responsável por mais da metade do abastecimento de água do Distrito Federal, já está perto do limite. Nós precisamos avançar nessa questão também de armazenar mais água para poder nós termos tranquilidade de enfrentar esses ciclos que a gente passa de muita seca, de 2, 3 anos, como nós estamos vivendo no Nordeste e estamos tendo já 1 ano e pouco de seca muito profunda no Sudeste. Com ou sem crise de abastecimento de água, os produtores agrícolas recomendam a adoção de uma irrigação sustentável. Eu acho que tem que buscar sistemas mais econômicos, né? Porque a aspersão realmente gasta bem mais água e o sistema de folhosas no convencional se usa muito aspersão ainda, né? Então tem um gasto muito elevado comparado com o gotejamento e com a hidroponia.